Olá, caríssimos alunos, paz e bem. Esta semana nós vamos ver algumas regras do uso da vírgula. Este assunto foi pedido por alguns alunos. Então, eis-me aqui gravando algumas regrinhas do uso da vírgula, as quais irão ajudá-los bastante, não é? Na produção de texto, muitos alunos têm dúvida quanto ao uso da vírgula. Então, como são muitas regrinhas, eu vou dividir em 2 vídeos. Vamos ver 5 regrinhas esta semana e na próxima semana veremos os demais vídeos, as demais regras, ok? Então, a primeira regrinha que eu vou citar aqui é o uso da vírgula em relação ao deslocamento do adjunto adverbial. E o que é um adjunto adverbial? São os advérbios ou as locuções adverbiais de tempo, de modo, de lugar, de dúvida. Exemplo, com certeza, de forma alguma, sem dúvida, no contexto atual. Então, existem vários adjuntos adverbiais, não é? Quando o adjunto adverbial for deslocado, obrigatoriamente deve-se utilizar a vírgula. Vamos ver um exemplo. Os advogados analisaram o documento com muito cuidado. Qual é o adjunto adverbial aí? Com muito cuidado, adjunto adverbial de modo. Deslocando esse adjunto adverbial e colocando no início da oração ou no meio, então deve-se utilizar a vírgula. Como vai ficar? Com muito cuidado, vírgula, os advogados analisaram os documentos. Ou então, os advogados, vírgula, com muito cuidado, vírgula, analisaram os documentos. Vamos ver mais um exemplo. Durante o recreio, João conversou comigo. Durante o recreio, João conversou comigo. O adjunto adverbial aí é durante o recreio, deveria estar no final, não é? João conversou comigo durante o recreio. No final da oração, não há necessidade de usar a vírgula. Mas, não é, como ele foi deslocado, então, durante o recreio, vírgula, João conversou comigo. Então, vimos 2 exemplos do adjunto adverbial deslocado. Outra regrinha do uso da vírgula é para isolar expressões explicativas. Quais são essas expressões? Ou seja, isto é, a saber, quer dizer, aliás, ou melhor, além disso. Então, são várias dessas expressões que devem ser utilizadas entre vírgulas. Vamos ver alguns exemplos. Os bombeiros salvaram toda a família, ou seja, o casal e os 2 filhos. Mais um exemplo. Aliás, antes de passar para o próximo exemplo, eu tenho que explicar, não é? Então, os bombeiros salvaram toda a família, ou seja, o casal e os 2 filhos. Ou seja, aí, não é uma expressão explicativa, deve estar entre vírgulas. Agora sim, podemos passar para mais um exemplo. Voltaremos a conversar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. No lugar de ou melhor, poderia também utilizar aliás, não é? Ou aliás, ou melhor, devem estar entre vírgulas. Voltaremos a conversar, vírgula. Ou voltaremos a conversar na sexta-feira, vírgula. Ou melhor, na sexta-feira. Eita, meu Deus, que eu estou atrapalhada. Voltaremos a conversar na quinta-feira, vírgula. Ou melhor, vírgula, na sexta. Ou voltaremos a conversar na quinta-feira, vírgula, aliás, vírgula, na sexta, ok? Lembrando das vírgulas, não se atrapalhem comigo. Outra regrinha é para separar os núcleos de um termo. Por exemplo, um sujeito composto, não é? Um sujeito composto tem vários núcleos. Um sujeito simples só tem um núcleo. Um sujeito composto tem vários núcleos. Então, pode-se utilizar a vírgula para separar
os núcleos de um sujeito composto. Vamos ver o exemplo? O milharal, o pasto e a mata ficaram mais verdes com as chuvas. O milharal, o pasto e a mata ficaram mais verdes com as chuvas. Então, o sujeito aí é o milharal, o pasto e a mata. Então, o milharal, vírgula, o pasto e a mata, não é? Se não tivesse o i, poderia também utilizar a vírgula, ok? Então, a vírgula, nesse caso, foi utilizada para separar aí os núcleos do sujeito. Vamos ver mais um exemplo? Ele já morou em Santos, em Brasília, em Recife e em Goiânia. Ele já morou em Brasília, em Santos, em Recife e em Goiânia. Atrapalhei aí, não é mais uma vez. Então, foi utilizada aí a vírgula, não é? Para separar o adjunto adverbial. Nesse caso, são vários lugares, não é? Vários adjuntos adverbiais, não é? Eles Santos, vírgula, Brasília, vírgula, Recife e Goiânia. Então, nesse caso aí, a vírgula foi utilizada para separar esses núcleos. Vamos ver mais uma regrinha. Para isolar o aposto. Eu já gravei um vídeo falando sobre o aposto, não é? O aposto pode ser uma pequena explicação, não é? Dentro da oração, sobre um termo da oração. Por exemplo, Rubem Braga, o maior cronista brasileiro, nasceu no Espírito Santo. Então, Rubem Braga, quem foi Rubem Braga? Quem é Rubem Braga? O maior cronista brasileiro. Então, essa explicação aí sobre Rubem Braga é o aposto que deve estar obrigatoriamente entre vírgulas. Rubem Braga, vírgula, o maior cronista brasileiro, vírgula, nasceu no Espírito Santo. Vamos ver mais um exemplo? As duas mulheres, Joana e Rita, eram primas. As duas mulheres eram primas. Quem são essas duas mulheres? Joana e Rita. Então, uma explicação dentro da oração, não é? Sobre quem são as duas mulheres. Então, Joana e Rita, nesse caso, não é? Compõe o aposto, deve estar entre vírgulas. As duas mulheres, vírgula, Joana e Rita, vírgula, são primas. Outro caso para isolar o vocativo. Também já gravei um vídeo falando sobre vocativo, que é um chamado, uma convocação. Um exemplo de vocativo. Meu filho, comporte-se. Então, o vocativo aí é meu filho. É o termo que eu usei para convocar alguém. Meu filho, vírgula, comporte-se. Poderia estar no final da oração também. Comporte-se, vírgula, meu filho. Outro exemplo de vocativo. Cida. Aliás, Cida, quantos livros você leu durante a pandemia? Então, eu utilizei aí, não é, a palavra Cida para convocar a pessoa. Cida, quantos livros você leu durante esta pandemia? Cida, vírgula, porque Cida, nesse caso, é o vocativo. Esse vocativo poderia estar no meio da oração ou no final. Quantos livros você leu durante a pandemia? Vírgula, Cida, no final da oração ou no meio. Quantos livros você leu, Cida, durante a pandemia? Quantos livros você leu, vírgula, Cida, vírgula, durante a pandemia? Entenderam? No início, no meio, no final, o vocativo deve estar entre vírgulas, ok? Separado, melhor dizendo, por vírgulas. No meio da oração, são duas vírgulas, não é? Então, vocês viram 5 regrinhas. Se ainda tiverem alguma dúvida a respeito dessas 5 regras, quanto ao uso da vírgula, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Estarei à disposição, ok? Na próxima semana veremos a regrinha do uso da vírgula com a elipse
com as orações coordenadas, com as orações subordinadas e também quando não se deve usar a vírgula, certo? Fiquem atentos. Obrigada pela atenção. Um beijo, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.